que João Batista pregava. Algo dentro de um contexto judaico, do Tanar, né? Tanar é a forma como nós nos referimos ao Antigo Testamento, é um acrônimo de Torá, Nevi'im e Tuvim, tá? O Antigo Testamento é uma descrição criada pela igreja, e nós não somos fãs disso, porque dizer que uma coisa é antiga significa dizer que ela não vale mais, que ela perdeu o seu valor, né? Dizer que existe um Novo Testamento que suplantou o Antigo significa dizer que existe uma verdade que suplantou a verdade anterior, e isso não é correto, tá? Então, a Tanakh, o Antigo Testamento, ou ele trouxe algo que vinha de uma nova doutrina, uma nova interpretação que ninguém poderia entender na época, só depois isso foi compreendido pelos apóstolos, por Yeshua, obviamente, e pelos apóstolos de Yeshua. Segunda pergunta, de onde vem essa ideia do batismo de arrependimento e perdão dos pecados? Porque isso não está claro na Torá. A Torá, a imersão, ela é usada para impurezas físicas, não impurezas físicas, mas para limpeza, permitindo que a pessoa frequente o templo. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas não está claro na Tanakh que a imersão nas águas, ela está relacionada ao arrependimento dos pecados, tá? E perdão dos pecados. Terceiro item, gente, como foi a imersão de Yeshua? Por que cargas d'água Yeshua foi imergido nas águas, se ele não tinha pecado algum, se ele não tinha nenhuma impureza espiritual? Qual é o significado da voz e da pomba durante o batismo de Yeshua? E o que é batismo de fogo? Que João Batista diz, né, que Yeshua vai nos batizar com fogo. Que batismo de fogo é esse? Então, vamos trazer aqui eu vou trazer aqui o que está escrito em Mateus, tá? E isso também está nos demais evangelhos. Eu vou pegar Mateus como base. Mateus 3:1. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto, né, da Judéia, dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então, como nós vimos já nos outros Shabbatot, gente, nas outras apresentações, a mensagem de João Batista, quando ele fala arrependam-se, está absolutamente absolutamente em concordância com tudo aquilo que pregavam os profetas, né? A coisa que o profeta mais falava para Israel, Isaías, Ezequiel, Zacarias, Jeremias, era o quê? Arrependam-se e abandonem o caminho incorreto e venham para Deus. Então João Batista falava algo repetindo aquilo que os profetas do passado faziam. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam retos os caminhos para ele. Tá? Isso está em Isaías 43. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estou gravando em vermelho para a gente falar nos próximos slides. Então, se Mateus, gente, está citando Isaías, tá? Se Mateus está comparando o ministério de João Batista com aquilo que estava descrito em Isaías, pelo profeta Yeshayahu, ele entendeu que a missão de João Batista já havia sido revelada ao profeta Isaías e poderia ser interpretada por todos na época como algo pertencente a Israel, não como uma nova doutrina a ser revelada a outro povo. Tá? Então, posteriormente, a igreja nascente, a igreja cristã, isso eu estou falando 100 anos depois do fim dos apóstolos, 100 anos após o fim do chamado dos textos do Novo Testamento. A igreja tomou para si o batismo como algo que é só para o gentil que crê em Jesus Cristo. Isso não é verdade. Tanto que tudo aquilo que nós vamos ver aqui a respeito da descrição do batismo de João Batista não tem nada de uma nova doutrina. Tá? Então, respondendo a primeira pergunta, eu vou tentar mostrar aqui que isso não tem nada de nova doutrina, isso não tem nada de outro povo. Muito pelo contrário, isso está absolutamente inserido em tudo aquilo que os profetas predisseram no Tanakh, ok? Segundo, se fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, é porque entenderam que sua mensagem era para judeus que observavam a Torá. Então, se os saduceus e fariseus vinham, e eles eram as pessoas que os fariseus eram pessoas extremamente zelosos pela Torá, extremamente zelosos pela Torá. Os saduceus, naquela época, muitos eram corruptos, tá? Nós vamos ver isso nos próximos slides. Mas os fariseus e parte dos saduceus não podiam fazer absolutamente nada que fosse diferente daquilo que
a Tanakh estabelecia. Então, eles jamais poderiam entender que isso seria uma nova doutrina, algo pregado fora do contexto judaico da época, tá? Vamos ler agora, gente, uma coisa que está nos manuscritos do Mar Morto. Vamos entender o que João Batista fez. E provavelmente o lugar de onde ele veio, tá? Provavelmente porque não é certo. Os manuscritos do Mar Morto, eles foram achados em 1947, em algumas cavernas lá do lado do Mar Morto. E é um documento fundamental para nós entendermos o que os essênios pensavam e descrevendo aquilo que acontecia na época, no judaísmo na época. Então é um documento histórico muito, muito importante que nos ajuda a entender, inclusive, palavras de Yeshua. Tá? Então, esse manuscrito do Mar Morto aqui, nesse manuscrito 1QS369, diz o seguinte: pois é através do espírito do verdadeiro conselho sobre os caminhos do homem que todos os seus pecados serão expiados, para que ele possa contemplar a luz da vida. Ele será purificado de todos os seus pecados pelo espírito de santidade que une a sua verdade, e sua iniquidade será expiada pelo espírito de retidão e humildade. E quando sua carne for aspergida com água purificadora e santificada por água da purificação, ela será purificada pela humilde submissão de sua alma a todos os preceitos de Deus, que ele então ordene seus passos para caminhar perfeitamente em todos os caminhos ordenados por Deus a respeito dos tempos determinados para ele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, sem transgredir nenhuma de suas palavras. Ele será aceito em virtude de uma expiação agradável diante de Deus. Tá? Expiação é perdão, é limpeza dos pecados. E isso será para ele uma aliança da comunidade eterna. Então, a mensagem de João Batista é idêntica à mensagem dos essênios. Ele não usou as mesmas palavras, mas a ideia é a mesma. Os essênios acreditavam ser o verdadeiro Israel, sem qualquer contaminação com a corrupção de Roma. A comunidade do Mar Morto, vou falar um pouquinho sobre essa comunidade para a gente entender a importância desse manuscrito. A comunidade do Mar Morto ela foi fundada por sacerdotes que romperam com o templo. Por acreditarem que os saduceus, na época, formavam a maioria dos sacerdotes, então, na época de Yeshua, a maioria dos que tomavam conta do templo, tá? Dos sacerdotes que trabalhavam no templo, eram saduceus, não eram fariseus, mas eram saduceus. Eram corruptos. Tá? Essa opinião também é compartilhada pelo historiador Josephus, tá? Ele traz aqui na Antiguidade dos Judeus. Ele não é o único, tá? Mas ele é uma figura, o Josephus é uma figura quase contemporânea com Yeshua. Muito importante ler o que ele escreve, porque ele também descreve como era a realidade judaica no primeiro século em Israel. Ele também diz que os saduceus eram corruptos. O pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote do templo. Zacarias trabalhava no templo. Nós temos em Lucas capítulo 1, descreve a função, um dia quando ele foi apresentar o incenso, tá? Que era uma coisa que somente o sacerdote poderia fazer. O fato de João Batista pregar fora do templo, então se João Batista era filho de um sacerdote, significa que ele também era um sacerdote da linhagem de Arão, tá? O fato de João Batista pregar fora do templo e ter uma mensagem tão parecida com a dos essênios, sugere que ele tenha vindo de lá. Tá? Então, não é uma prova, mas é uma forte sugestão de que João Batista tenha tido pelo menos algum contato com a comunidade do Mar Morto. Tá? Se ele era um sacerdote, por que ele não estava no templo? Tá? E como é que ele tem uma mensagem tão parecida com a dos essênios? Então, é provável que ele tenha vindo de lá. Então, agora vamos entender, os essênios, tá? Eles se julgavam o verdadeiro Israel. Então, por se julgarem o verdadeiro Israel, eles eram extremamente rigorosos na aplicação da Torá, na aplicação de tudo aquilo que dizia a Tanakh. Então, eles jamais poderiam entender, formular um conceito que não estivesse em total acordo com a palavra de Deus no Tanakh, no Antigo Testamento, ok? Vamos ver agora 4 versos que mostram de onde isso veio. Vamos começar com Ezequiel. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. E eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Salmo 57, 1. Purifica-me com hisopo,
e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esses profetas, gente, não estão falando da impureza ritual, tá? Vamos só finalizar aqui a citação, depois a gente fala melhor disso. Isaías 1, 16 e 17. Lavem-se e purifiquem-se. Removam de diante dos meus olhos as suas más ações. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Defendam o órfão e pleiteiem a causa da viúva. Isaías está sendo muito claro, gente, que esta lavagem, essa purificação, tem que mudar o coração da pessoa. Tem que mudar a atitude da pessoa. Tem que causar arrependimento e transformação. Tá? Último, necessária. Naquele dia, falando do futuro, uma fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Eles não estão falando, nenhum desses versos aqui está se referindo, gente, à impureza ritual que está descrita lá em Levíticos, tá? A impureza ritual não é pecado. Todos estavam sujeitos à impureza ritual. Sempre quando uma pessoa tinha contato com algo que representa a morte, essa pessoa ficaria num estado de impureza que poderia durar de 1 a 7 dias, e essa pessoa estaria impedida de frequentar o templo. Por quê? Por que a impureza ritual impede a pessoa de frequentar o templo? Porque a impureza ritual, gente, é contato com a morte. Deus é um Deus de vida. Deus não estabeleceu, Deus fez a vida para ser eterna. A morte veio em consequência do pecado. Então, aquele que tem contato com algo que pareça, que venha do campo da morte, não pode estar no templo, que é um templo de Deus de vida, tá? Mas impureza ritual, tudo aquilo que está escrito em Levíticos, não é pecado. A morte veio em consequência do pecado, sim, mas a impureza ritual, Yeshua esteve ritualmente impuro, pelo menos 2 vezes, quando ele ressuscitou pessoas e quando ele encostou na pessoa com lepra. Ele esteve pelo menos 2 vezes ritualmente impuro, e ele teve que passar por aquele procedimento da vaca vermelha, ok? Então, o conceito de imersão para a purificação dos pecados vem dos profetas. Agora, gente, trata-se de um ato físico que simboliza uma ação espiritual. Nada que é físico pode limpar nosso espírito. Somente Deus pode fazer isso. Então, se você entrar na água, 2 coisas vão acontecer. Você vai ficar molhado e você vai ficar um pouquinho mais limpo. Fisicamente falando, um pouquinho mais limpo. Agora, como que algo físico pode limpar o nosso espírito? Isso não existe. Limpar o nosso espírito, somente o Espírito Santo faz. Então, o ato físico da imersão na água, ele representa algo que espiritualmente está acontecendo nas nossas vidas. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo da circuncisão, né? Então, a circuncisão é um ato físico que representa algo que tem acontecido no nosso coração. Eu tenho um vídeo que fala disso no meu canal, nós não temos tempo para falar disso agora, mas uma pessoa ateia, né, que faz... Oi? Não, que eu não queria fugir do assunto, Ralf, é um assunto completamente diferente. Mas olha só, a circuncisão, gente, ele é um ato físico que representa a circuncisão do coração. Então, imagine que um ateu, ou alguém que não crê em Deus, tá? Um agnóstico, faça uma circuncisão por questões de higiene, certo? Ajuda na questão da higiene? Ajuda, lógico que ajuda. Agora, essa pessoa faz parte da aliança com Deus porque ela está fazendo uma circuncisão? Não. Não é um mero ato físico, é um ato físico que tem que ter uma correspondência no nosso espírito, na nossa alma. Mesma coisa o batismo. Entrar numa água, imergir na água, gente, pular numa piscina, acontece nada no nosso espírito. Deus determina isso para que para que a gente entenda que este ato físico, né, ao imergir na água, vai ter uma contrapartida espiritual nas nossas vidas. A partir daquele momento, o Espírito Santo vai começar a trabalhar o nosso espírito e vai, pouco a pouco, nos libertar daquilo que é impuro. Tá? O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus que cria rituais. Não. Ritual, gente, quem cria ritual é homem. E criar rituais é algo que afasta a pessoa de Deus, porque o ritual, ele passa a ser algo meramente físico. Então, eu gosto muito, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu admiro muito o judaísmo rabínico, muita sabedoria, mas existe um problema de transformar tudo em ritual. Então,
Quando os judeus ortodoxos hoje em dia eles leem, você vai lá, o Shimon Atzeret, as 18 bênçãos que estão lá no Sidur, você ora aquilo 3 vezes por dia. Ah, então tem aquele jeito de orar. Cobre o olho para falar o Shema, 3 passos para trás, 3 passos para frente. Tem que ficar de um certo jeito. Agora você se curva, agora você volta. Fala em voz baixa, fala em voz alta. Tudo isso, gente, é um ritual. É impossível dizer para uma pessoa que ela vai fazer algo 3 vezes por dia exatamente da mesma forma, sem criar um ritual. E o problema disso é que faz com que a pessoa seja espiritualmente fria, porque a pessoa se foca no ritual, achando que fazendo isso ela tem relacionamento com Deus. E justamente a oração, que é um momento de tanta espontaneidade, onde a pessoa tem que abrir o coração, dizer o que está sentindo, o que está pensando, os medos, as ambições, tudo. Justamente no momento de tanta espontaneidade, a pessoa vai ficar naquela linha, exatamente seguindo aquele ritual. Então, as orações do Sidur são lindas, eu também oro. Só que, após orar as orações do Sidur, é a hora de abrir o coração para Deus, é a hora de ser espontâneo, é a hora de ter uma oração guiada pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala. A nossa oração tem que ser guiada pelo Espírito Santo, por quê? Deus não precisa da nossa oração. Quem precisa da nossa oração somos nós. Deus sabe tudo aquilo que está escrito no Sidur. Deus sabe tudo aquilo que nós vamos falar antes da gente abrir nossa boca. O Espírito Santo guia as nossas orações para que haja uma transformação em nós mesmos. Então, é fundamental a oração, a espontaneidade e a conexão com o Espírito Santo. Se a oração não é guiada pelo Espírito, de nada ela vale, tá? Então, minha opinião pessoal, né? Tô dando um exemplo meu. Eu oro pelo Sidur, sim, mas sempre, 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 sempre. No final, eu fecho o Sidur e faço minha oração espontânea, porque sem isso não tem relacionamento com Deus. Mas isso é a minha opinião pessoal, tá? Voltando um pouquinho pro assunto, gente. É só para deixar claro, gente, que ritual entrar na água fisicamente não significa nada. Ele existe para ter uma contrapartida no nosso espírito, tá? Por que Yeshua foi batizado se ele não tinha pecado? Então, a gente está falando de uma imersão para purificação dos pecados, para purificação, para que o espírito da pessoa seja purificado, né? Para que ela tenha uma nova vida espiritual. Então, por que Yeshua foi batizado? Aqui também, gente, é uma opinião pessoal minha, não posso provar isso, tá? Yeshua é o eterno sumo sacerdote. E a iniciação dos sacerdotes, de Aharon e seus filhos, ela está descrita em Levíticos 8:6, e era necessária uma imersão. Então, na minha visão, Yeshua teve esta imersão para o começo do seu ministério, como um eterno sumo sacerdote. Então, ele não era da casa, da tribo de Levi, ele não era descendente de Aharon, mas o seu sacerdócio, como o eterno sacerdócio dele, foi declarado antes da lei, antes do sacerdócio levítico, Yeshua foi declarado como sumo sacerdote. Então, eu entendo que ele foi imerso por isso. Pode haver uma outra explicação sem problemas, isso é apenas a minha interpretação pessoal, tá? E agora eu queria analisar, gente, por que a pomba? E o que significa aquela voz, né? Então, a igreja cristã entende que a pomba é a presença do Espírito Santo. Não está errado, tudo bem. Mas eu queria trazer aqui uma dimensão um pouco mais, uma dimensão além, tá? A literatura judaica fala muito da pomba. E eu queria trazer aqui algumas interpretações, alguns textos da literatura rabínica que vão esclarecer isso de uma forma brilhante para a gente. Então, olha só. A pomba era usada em sacrifícios, tá? Então, nós temos 2 tipos de... na Torá, então, Yoná, né? E tem o Tor. Então, isso é traduzido aqui para o português como a pomba e a rolinha, tá? Eu estou usando pomba num sentido geral, porque os dois são... ambos podem ser usados. Então, nós temos o Yoná, que é o mesmo nome do profeta Jonas, profeta Yoná, e o Tor. São esses 2 pássaros, a pomba e a rolinha, tá? Então, eles são usados para sacrifícios de pecado, o Hatat, e para o sacrifício Olá, que é a elevação que, dependendo da tradução, está como sacrifícios de holocausto. Tá? O Olá era aquele sacrifício onde todo o animal era queimado, obviamente, depois de morto, né? O animal era sacrificado sem sentir dor, e depois ele era queimado inteiramente, tá? no Olá.
Então eu trouxe aqui alguns versículos em Levíticos, mas tem vários outros que falam disso, tá? Então, em primeiro lugar, gente, a pomba era usada em sacrifícios, inclusive sacrifícios de pecado. A pomba é o símbolo de Israel. Onde está isso? Eu vou trazer aqui alguns versos da literatura judaica, começando pelo Midrash Rabbah. O Midrash Rabbah é um comentário alegórico, é um comentário assim, bastante simbólico, né? Então, os rabinos usam parábolas, usam situações, usam histórias para poder descrever e nos ensinar alguma coisa. Então, esse aqui é um comentário sobre Cantares de Salomão. Minha pomba nas fendas da rocha. O que significa minha pomba nas fendas da rocha? Tav Yohanan disse, o santo bendito seja ele, disse, chamo Israel de pomba. Como está escrito, ele vai citar agora o profeta Oséias, Roxia, Efraim era como uma pomba insensata sem entendimento. Então, é um comentário alegórico, mas ninguém está inventando nada, né? Deus realmente chamou Efraim, as 10 tribos, né, de pomba insensata, em Oséias. Talmud Berachot, Talmud do século V. Porque a comunidade de Israel é comparada a uma pomba. Como está escrito, as asas de uma pomba cobertas de prata e suas penas como o brilho do ouro. A Gemara, que é o comentário sobre o Mishnah, né? Mishnah e Gemara formam o Talmud, explica a parábola. Assim como uma pomba é salva de seus inimigos apenas por suas asas, assim também Israel é salvo somente pelo mérito dos mandamentos. Novamente, Midrash Rabbah, dessa vez comentário sobre Gênesis. Ele enviou a pomba, mas a pomba não encontrou repouso. Yehuda Bar Nachman disse em nome do rabino Shimon, se tivesse encontrado repouso, não teria retornado. Da mesma forma, o povo de Israel habita entre as nações, sem encontrar repouso. Se tivesse encontrado repouso, jamais teria retornado do exílio. De onde a pomba... Agora, olha que interessante. De onde a pomba trouxe a folha? Ele está descrevendo aquilo que aconteceu com Noé, quando Noé estava na arca e ele soltou uma pomba para ver se a terra seria habitada, naquele momento poderia ser habitada. De onde a pomba trouxe a folha? Considerando que toda a superfície da terra havia sido destruída, ela a trouxe dos ramos da terra de Israel. O Rabino Levi disse, ele a trouxe do Monte das Oliveiras, pois a terra de Israel não foi inundada pelo dilúvio. Olha que interessante a conexão, né? Nós temos Yeshua no Monte das Oliveiras, e o Rabino aqui dizendo que a folha, a folha da oliveira que a pomba trouxe veio justamente do Monte das Oliveiras. Agora um outro Midrash Tanhuma, um pouco mais recente, da Parashat Tetzaveh. Assim como a pomba reconhece seu companheiro e não se afasta dele, também Israel, quando reconhece o santo bendito, seja ele, não se desvia dele nem abandona. Outra explicação para a expressão como uma pomba, olha que interessante, todas as outras aves se debatem convulsivamente ao serem abatidas, mas somente a pomba estende o seu pescoço. Então, este Midrash está entendendo que a pomba, ela se entrega, né? Então, olha que conexão nós podemos fazer aqui. Assim como Yeshua entregou a sua vida de livre e espontânea vontade, ele nunca foi forçado por nada nem por ninguém, ele jamais poderia ser forçado por nada nem por ninguém, pois a sua autoridade é máxima. Assim como ele se entregou em sacrifício, esses rabinos estão dizendo que a pomba, ela também se entrega, ela não se debate, ela não luta, ela simplesmente estende o seu pescoço. Olha que interessante. Então, todos esses comentários, gente, foram feitos 5, 6 séculos depois, só que muitos deles representam pensamentos da época, tá? Então, eu não posso dizer com certeza se os judeus na época tinham essa concepção da pomba como Israel. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que em parte, mas é impressionante entender a conexão que existe da pomba com Israel. E como o Midrash Tanhuma fala da pomba ser aquela que se entrega sem lutar para o sacrifício, tá? Vamos mais uma aqui, Talmud Berachot 3a. Elias me perguntou, agora falando um pouquinho da voz, né? Olha que interessante aqui, Talmud Berachot 3a. Elias me perguntou, que voz você ouviu naquela ruína? Eu respondi, ouvi uma voz celestial, como um eco, rugido do santo, bendito seja ele, piando como uma pomba. Então, o Talmud está
conectando a voz de Deus com a pomba. Então, aquela voz que falou, eis o meu filho amado, né? O Talmud, ele conecta esta voz com a presença de uma pomba. Cantares, agora eu estou dizendo uma citação da própria Bíblia, tá? Cantares de Salomão, 2:12. As flores desabrocham na terra. Chegou o tempo do canto. O canto da pomba é ouvido em nossa terra. E agora, gente, o Targum ela é a tradução para o aramaico, né, de alguns textos bíblicos, tá? Feito lá pelo século 3, 4, porque muita gente não conseguia entender hebraico. Então, o Targum, a forma como é uma tradução um pouco expandida, tá? É um parafraseamento. O Targum não é uma tradução literal. Então existia um pouco de interpretação no Targum. Olha o que o Targum fala, a tradução deste Cantares 2:12. A voz do Espírito da salvação é ouvida em nossa terra. Então, comentando este versículo, né, chegou o tempo do canto, o canto da pomba é ouvido em nossa terra, o Targum faz uma tradução expandida da seguinte forma: a voz do Espírito da salvação é ouvida em nossa terra. Olha como isso tem absolutamente total correlação com o momento em que Yeshua é imergido e começa o seu ministério. Ele é o que veio trazer a salvação. Ele é o Espírito da salvação. Última aqui, Midrash Rabbah Cantares. Seus olhos são como pombas. Como pombas, sua qualidade é semelhante à da pomba. Assim como a pomba trouxe luz ao mundo, você também traz luz ao mundo. Como está escrito, as nações andarão na sua luz. Então, em João, tá? Nesses 3 versos em João, Yeshua diz ser a luz do mundo. Em Mateus 5, ele diz que nós somos a luz do mundo, né? E também em Filipenses e Efésios, entre outros, ele diz que nós somos a luz do mundo. Então, é interessante que esse Midrash está falando da pomba, como também trazendo luz, né? E Yeshua, claro, né? Deus é luz, sempre foi luz desde o começo. E não só ele diz que ele é luz do mundo, mas diz que nós temos que ser luz do mundo. Por quê? Porque Israel é o povo eleito para quê? Por que Israel? Quando eu digo Israel, eu não estou dizendo judeu, fisicamente falando, eu estou dizendo Israel, formado por judeus e não judeus que creem no mesmo Deus. Foi assim desde o começo, foi assim desde o Monte Sinai. Israel foi eleito para quê? Para ser a luz do mundo, tá? Para levar a verdade da Torá, a verdade de Deus para o mundo. Para isso que Israel foi eleito. Não é porque ele é superior ou inferior, mas ele foi eleito pela soberania de Deus. Tá? Deus poderia ter escolhido não Abraão, Deus poderia ter escolhido outra pessoa, poderia ter formado outro povo. Deus escolheu Israel para ser a luz do mundo. Por último aqui, gente, vamos analisar o que é o batismo de fogo. Nas igrejas pentecostais, o batismo de fogo ele é visto como um momento em que a pessoa entra num êxtase, né? A pessoa é tocada pelo Espírito Santo de um jeito muito forte, ela chora, ela ri, ela cai no chão. Apesar disso não ser errado, tá? Não existe nada antibíblico contra a respeito de uma manifestação física, né, do recebimento do Espírito Santo, a pessoa ri, a pessoa chorar, a pessoa cai no chão, a pessoa entra num estado onde normalmente não estaria, não há nada de errado nisso. Porém, o batismo de fogo não é isso. Fogo na Bíblia é sinônimo de purificação e também de punição. Quando Deus apareceu para Moisés, na sarça ardente, ele apareceu como fogo. Em outros lugares da Bíblia, na Torá, Deus fala que ele é fogo que consome. Tá? Então, o fogo, ele está sempre associado a purificação e um julgamento, uma punição. Vamos ler um texto aqui do Talmud, do Sanhedrin 39a. Olha que interessante ele fala de batismo de fogo. Quando ele, Deus, enterrou Moisés, em que banho ritual ele se imergiu? Um sacerdote que contrai a impureza de um cadáver deve imergir-se para poder participar ter uma oferta sacerdotal. E se você dissesse que ele se imergiu em água, mas não está escrito quem mediu as águas na palma da mão? Isaías. Que todas as águas do mundo cabem na palma da mão de Deus, então ele não poderia ter se imergido nelas. O Rabino Abarro disse-lhe, ele se imergiu no fogo. Como está escrito, pois eis que o Senhor virá como fogo. O herege perguntou-me, a gente não sabe que tipo de herege é esse, tá? Mas a imersão do fogo é eficaz?
Rabino Abahu respondeu-lhe: pelo contrário, a principal forma de imersão é no fogo, como está escrito a respeito da remoção de substâncias não kosher absorvidas em um recipiente. E tudo o que não resistir ao fogo fareis passar pela água, indicando que o fogo purifica mais que a água. Então, o batismo de fogo que Yeshua viria trazer é aquele que purifica inteiramente. É aquele que expia os pecados, é aquele que limpa a pessoa. Mas ninguém vai deixar de ser pecador, né? As pessoas vão continuar com aquela natureza pecaminosa até o fim da vida? Sim. Mas o fogo, gente, é o símbolo máximo da purificação. E somente Yeshua pode trazer o máximo da purificação para cada ser humano. Então, por isso que João Batista disse que ele vos batizará com fogo. Só que não nos esqueçamos, gente, que ele vai batizar também com o Espírito Santo. O que isso significa? Como o próprio Yeshua disse, Deus procura aquele que os adore em espírito e em verdade. Então, não basta ter a verdade da Torá, não basta nós termos um coração verdadeiro e seguirmos a verdade. Tem que ter o Espírito Santo. Então, não se esqueça, não podemos nos esquecer, gente. É o fogo que purifica, mas é o Espírito que conduz. É o Espírito que traz revelação, que traz união, que traz intimidade com Deus. Isso é parte integrante das nossas vidas, tá? Então, para concluir, o batismo de João Batista está inserido inteiramente no contexto judaico do primeiro século. Tá? Prova disto é que era praticado pela comunidade do Mar Morto, que se julgava o verdadeiro Israel. Então, a comunidade do Mar Morto jamais poderia fazer algo diferente do que pregava a Torá e pregavam os profetas. A pomba significa o próprio Yeshua e Israel juntos. Então nós lemos aqui interpretações, né? Isso não é Bíblia, são interpretações, tá? Que falam que, ao mesmo tempo que a pomba significa Israel, a pomba também significa aquele que se oferece em sacrifício, tá? Então, e uma luz para o mundo. Então, o que significa a pomba, gente? Yeshua e Israel. Batismo de fogo, gente, é a mais perfeita purificação. Então, por que imersão em Yeshua? Agora, último pensamento aqui. Logo, com a vinda de Yeshua, após a ressurreição de Yeshua, ele disse para os apóstolos batizarem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo passou a ter um significado dele. Por que o batismo passou a ser o batismo em Yeshua? Porque somente ele pode trazer purificação em nossos espíritos, em consequência do pecado. Algo que nem água, nem fogo, nem nada mais pode fazer. Então, o batismo em Yeshua significa a purificação dos nossos pecados nele, pelo sacrifício dele. É por isso que Yeshua deu uma ordem aos seus discípulos para batizarem as pessoas. Por quê? Porque aquilo é um processo físico que vai demonstrar que espiritualmente Yeshua está limpando o nosso espírito. Por isso, o batismo nele, tá? Então, gente, o que eu tinha para falar hoje